Bom, pessoal, estamos começando aí o curso de síntese sonora. Para quem é DJ ou produtor musical ou se interessa por sintetizadores, já ouviu falar bastante de sintetizador, mas não sabe direito o que é, queria, enfim, começar aí sua carreira ou comprar seu primeiro synth, para começar a brincar já, para começar a entender. E eu quis fazer esse vídeo justamente para essas pessoas entenderem um pouco mais os conceitos, né? Que são muito importantes nessa hora de decidir aí se compra o primeiro sintetizador. E o que esperar de um sintetizador, por exemplo, como esse, o Modern 32, Modern 32, que é um sintetizador semi-modular, né? Porque ele tem o patch bay, né? Que são as conexões que você pode fazer entre ele. Por isso ele se chama semi-modular, e analógico, que significa que todo som gerado é a partir de circuitos elétricos, de manipulação de corrente elétrica diretamente, né? Então vamos começar pelo começo, né? O que seria síntese sonora, né? O que é propriamente síntese sonora? Bom, síntese sonora nada mais é do que a geração de som a partir de ondas mecânicas, digamos assim, que saem do seu monitor ou da sua caixa de som, movimento diafragma, e elas são interpretadas pelo cérebro. Essas expansões e contrações do ar são interpretadas pelo cérebro como som. E o que, porém, nenhum sintetizador é capaz de mover as moléculas do ar. Para isso existem as caixas de som. Então, o que o sintetizador faz é gerar correntes elétricas e manipular corrente elétrica para daí mandar esse sinal para as caixas de som, e com esse sinal elétrico ele vai movimentar o diafragma das caixas de som, e com isso vai criar uma onda mecânica que vai se espalhar para o ar e chegará ao seu ouvido. Então, quando a gente está tratando de sintetizadores analógicos, né, principalmente, estamos tratando de correntes elétricas. Aqui existem circuitos dentro desse sintetizador que são correntes elétricas. Diferentemente de um sintetizador, por exemplo, digital, que está lidando com dados, né? Ele usa dados para recriar as ondas, não puramente ondas elétricas como o sintetizador analógico. Bom, vamos parar um pouco de papo, né? Vamos ver como é que soa um sintetizador clássico como esse da Moog, o Modern 32. Então aqui eu tenho uma configuração bem básica, né? Eu tenho uma frequência mediana, tenho um comprimento de onda pulso médio, porém estamos na onda serra, então isso não vai fazer diferença. Estamos no VCO, que depois eu vou explicar o que é, né? Que é Voltage Controlled Oscillator, que estamos no modo oscilador, para a gente ouvir direto o oscilador mesmo. Um cutoff mediano, que é, enfim, o filtro, que ele vai deixar mais frequências entrarem ou não, dependendo da sua regulagem. Ressonância, que é basicamente um feedback que ele coloca de volta no input, para você, enfim, ter um som com uma concentração maior ao redor da frequência de corte do filtro. Glide, que é um parâmetro, enfim, para um outro vídeo que explicaremos melhor. Ele é mais focado no sequenciador mesmo, embutido do Moog. E aí temos VCO Mod Amount, que nada mais é do que o quanto você quer modular o nosso oscilador, né? O Voltage Controlled Oscillator, que é o nosso oscilador. Aí tem um switch aqui. Primeiro tem um switch aqui, falando se você quer que o envelope module o nosso VCO, ou se o LFO, o Low Frequency Oscillator, LFO, né, module. Então, enfim, aqui tem uma outra regulagem, se você quer modular o tamanho do pulso, ou se você quer modular a frequência. Como estamos na onda serra, colocamos em frequência, porque ela não tem tamanho de pulso. Para isso teríamos que mudar aqui, mas já veremos isso. VCF Mode, que é basicamente o modo do filtro, então aqui está em Low Pass.
o que significa que quando eu desço ele, ele simplesmente deixa as frequências baixas entrarem e corta as altas. Poderíamos colocar no High Pass, mas por enquanto vamos deixar aí. O VCF Mod Source, que é basicamente, enfim, a fonte de modulação do filtro, no caso, e aqui está o valor, o quanto você quer modular com isso, seja pelo envelope, seja pelo LFO. Aqui estamos no zero, as duas modulações começamos do zero para ficar mais claro. Aqui é a polaridade, então isso modula o filtro, e isso terá um impacto positivo quando eu modular, mas podemos mudar para negativo, mas por enquanto vamos deixar positivo, porque queremos, obviamente, ter um impacto proporcional. Aqui está o LFO Rate, que nada mais é do que a velocidade do nosso LFO, do nosso LFO. Aqui está o ataque, que controla o envelope embutido. Então, o tempo de ataque, deixamos um tempo mínimo. Aqui está também o modo que você pode selecionar entre triangular e quadrado do LFO. Aqui sustain, que é quando você segura uma nota e ela mantém. Aqui está o decay, né, que é o decaimento do envelope. Deixamos um valor médio para podermos ouvir. E aqui é um outro parâmetro que é um pouco mais avançado, mas ele basicamente permite modular outras coisas. Você consegue assinalar algumas coisas para esse parâmetro aqui, e de acordo com o seu patch, né, de acordo com o que você conecta aqui, esse cara vai ter uma função importante depois. Mas por enquanto não precisamos nos preocupar com esse. Então vamos ouvir como soa, né, uma onda serra básica com as regulagens básicas. Aqui eu deixei o VCA, que é basicamente o amplificador, em modo envelope. Então vai ter um envelope. Então toda vez que eu apertar uma tecla, ele vai criar um envelope nesse amplificador e vai aumentar o som e diminuir de acordo com o ataque e o decaimento, né? Se eu deixasse no on, ele seria simplesmente um som constante, né? Porque não teria nada controlando ele, né? Então vamos começar. Vou tocar a primeira nota aqui. Esse é o teclado, que podemos ver. Tem 2 aqui, depois tem 3 se assemelhando a um teclado. Aqui está a parte do sequenciamento, né? Podemos criar sequências a partir desse sintetizador. Então vamos ver como é que soa um padrão normal agora do nosso oscilador, né? Então, padrão normal. Se quisermos, podemos aumentar, inclusive, o filtro, né? Para vermos, enfim, como funciona o oscilador sem nenhum corte, né? Qual que é o som puro dele. Então, se aumentarmos aqui o filtro, vocês poderão ver que um som já bem mais alto, né? Bem mais agressivo. Vamos fechar um pouco aqui. Bom, e para isso explica, enfim, os primeiros componentes, né, do nosso sintetizador. Acho que é suficiente por um vídeo, né, para a gente começar a entender um pouquinho, né, como é que funciona esse bichinho aqui. Então, por enquanto é isso, pessoal. Se tiverem algum comentário, pode perguntar, não tenha vergonha. E vamos em frente com nossos tutoriais. Espero que tenham gostado. E nos próximos vídeos avançaremos mais nos tópicos de sintetizadores e síntese sonora.